Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje e no da próxima semana, você verá como foi desenvolvido o Seminário de Responsabilidade Técnica, organizado pelo CRA-RJ. Veja agora. Em uma iniciativa pioneira, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu o Seminário de Responsabilidade Técnica para profissionais e empresários da área. O evento aconteceu no auditório da Firjan, no centro do Rio de Janeiro, e contou com palestras inovadoras e explicativas sobre esse tema tão em voga nos dias atuais, como a certificação profissional, consequências e aprendizados da atuação como responsável técnico e ética na administração. No programa de hoje, você verá como foram as explanações do presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, e do advogado Abel Chaves Júnior, assessor jurídico do CRA de Minas Gerais, além das impressões dos convidados de outros regionais. Em seu discurso de abertura no Seminário de Responsabilidade Técnica, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, salientou a importância da profissão do responsável técnico para o desenvolvimento da sociedade. O responsável técnico uma função da maior importância, decisiva, uma alavanca estratégica para nós avançarmos cada vez mais na afirmação da gestão no mundo do trabalho e no mundo das organizações. O presidente do CRA-RJ também destacou o número de processos e especificações necessárias para que o responsável técnico responda corretamente pelos projetos. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje 4 pontos que entendo, ou pelo menos me tocam nesse momento, que se relacionam, se integram, se interinfluenciam em relação ao tema da responsabilidade técnica. Primeiro, que gostaria de tratar é que no Brasil o custo do controle é muito maior do que o risco. Imagine, colega, se você fosse secretário municipal de assistência social do município do Rio de Janeiro e recebesse uma verba, um recurso para fazer determinado projeto que viesse do Ministério da Assistência Social de Brasília. E você aqui no município do Rio. Primeira questão, você tem que prestar contas, tá certo? À Controladoria Geral do município. Primeiro controle. Segundo, você vai ter que prestar contas ao Tribunal de Contas do município. Segundo controle. Pelo menos, né? Quando não há indagações da Procuradoria-Geral do município. E você está, então, ao invés de estar dedicado à realização do projeto, já está na prestação de conta, mal o projeto começou. Mas como o recurso do Ministério da Assistência Social passou pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Assistência Social, você vai prestar, então, contas também à Secretaria Estadual de Assistência Social. Mas não só isso. É possível também que você tenha que prestar conta à Controladoria do Estado. E aí já são 4 órgãos. Mas não basta isso. Vai ter que prestar conta também ao Tribunal de Contas do Estado. Já são 5. E você ainda mal começou o projeto e já está prestando contas a 5 órgãos de controle. Vejam como o custo do controle é muito maior do que o risco. Mas pensa que acabou aí? Não. E aí, você tem que prestar conta também, e não para de prestar conta, ao Ministério da Assistência Social em Brasília. Então, já estamos falando em 7 órgãos, né? Mas não só o Ministério da Previdência Social em Brasília. Se houve alguma de assistência social, se houve alguma questão suscitada nesse tempo, você também vai ter que prestar conta à Controladoria Geral da União. Então, já estamos falando de 8. E pensa que acabou aí? Não. Aí depois você vai prestar conta ao Tribunal de Contas da União. Daquela verba, colega, que você recebeu do Ministério de Assistência Social para realizar esse projeto no município do Rio de Janeiro. Já estamos 9. Pensam que acabou? Não.
Se tiver algum problema nesse interregno, neste processo, nesse meio caminho, você vai prestar conta também, tá certo? Ao Ministério Público, que, ávido para não fazer logo, né, uma ação na Justiça, vai lhe propor uma ideia genial, que é o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, onde eles vão, né, trocar as cadeiras, onde o representante do Ministério Público quer virar secretário no seu lugar e você vai apenas ser o auditado e ter que cumprir aquele termo de ajuste de conduta. Já estamos em 10? 10, pelo menos. Então, vejam como é que o custo do controle é muito maior do que o risco. Mas não acabou aí. De repente houve um desvio e você, colega, de repente vai estar enredado e vai ter que responder também a processos na Polícia Federal. Veja, então, o custo do controle. Se não tivesse esse controle, talvez se tivesse só a aplicação do projeto e deixa correr o risco, eu vou chegar, claro, para fazer alguma caricatura, né, evidentemente, esse custo do controle, que é tão empedernido, tão burocrático, tão pesado, que olha o meio de campo e não o resultado e o gol, acaba sendo muito maior do que o risco. O 14º Fórum Internacional de Administração também irá contar com a inscrição de artigos científicos. Eles devem ser submetidos até o dia 9 de março de 2015 e deverão abordar um dos 16 temas presentes na programação do evento. Serão oferecidos prêmios em dinheiro nas categorias profissional e estudante, com primeiro, segundo e terceiro colocados em cada uma. Acesse fia2015.com.br. O especialista em Direito de Empresas e assessor jurídico do CRA de Minas Gerais, advogado Abel Chaves, falou sobre a realidade do profissional de administração que atua como responsável técnico no dia a dia das organizações. O Instituto da Responsabilidade Técnica nos dias atuais: garantir a melhor atuação profissional com cumprimento do contrato de prestação de serviço, aquilo que foi acordado. Dever de responder pelos atos profissionais, isso também é básico, mas eu coloco mais um de acordo com o entendimento da ordem constitucional brasileira. Propugnar pelo desenvolvimento da sociedade por meio da valorização social do trabalho de acordo com a ordem constitucional. O profissional hoje, ele tem que cumprir uma ordem constitucional, e eu falo isso muito com os meus alunos em sala de aula. Gente, isso é uma determinação da lei, nós todos somos responsáveis pela evolução da cidadania, pela evolução do Estado democrático de direito desse país. Nós, profissionais, isso é uma ordem constitucional, isso é uma determinação, está na lei. A evolução da sociedade brasileira passa pela valorização do trabalho. Em entrevista ao CRA-RJ, Abel salientou ainda que é importante para o administrador ter conhecimentos jurídicos sobre as implicações do exercício de sua atividade profissional. A conscientização da exigência dessas leis, seja pelas resoluções do Conselho Federal, seja por todas as leis que ele estará sujeito. Então nós podemos citar o próprio Código Civil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código Tributário Nacional, o Código Penal, a Lei de Licitações. Todas essas leis, todas elas são importantes para que ele possa ter consciência do exercício da atividade profissional, como ele deve agir no seu dia a dia, para que não tenha nenhum problema, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal. Então, para que ele possa trabalhar de forma ética, de forma consciente e que não tenha nenhum problema, porque realmente a legislação é muito pesada e traz ônus seríssimos para ele. Caso a empresa esteja envolvida em alguma improbidade, em alguma coisa ilegal, a empresa ela responde sozinha, o administrador responde sozinho? Como fica toda essa situação? Isso, vai ter que verificar a situação de cada caso. Mas o importante é destacar o seguinte: o que nós falamos aqui foi sobre a responsabilidade pessoal do administrador, que ela é de forma ilimitada e incide inclusive sobre o seu patrimônio pessoal. Então, dependendo do que o administrador fizer, se for um ato ilícito, como por exemplo no direito civil, em que a legislação determina que se ele praticar atos ilícitos, ou seja, agir em desconformidade com a lei, agir
contra o contrato social ou contra o estatuto, por exemplo, se ele praticar algum ato ilícito, ele poderá responder pessoalmente pelas obrigações decorrentes dessa ilicitude. No direito tributário, por exemplo, nós também temos determinados atos ilícitos. E o artigo 135 conceitua os atos ilícitos, que também são o excesso do poder de gestão, atos contrários à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Se o administrador praticar um desses atos, ele responderá de forma pessoal. O evento promovido pelo CRA-RJ também contou com a participação de funcionários de outros regionais do Brasil, que elogiaram a iniciativa do Rio de Janeiro em ilustrar de forma didática o trabalho do responsável técnico. Olha, para mim está sendo gratificante, né? Porque todo o conhecimento sobre responsabilidade técnica para nós fiscais é importantíssimo, porque nós fazemos fiscalização presencial no estado do Rio Grande do Sul, né? E sempre as empresas sempre querem saber muito sobre esse assunto de responsabilidade técnica. Então, é um engrandecimento, né, do conhecimento sobre a responsabilidade técnica. É um evento que está sendo gratificante para nós, que viemos lá do Sul, né? Trabalhar esse tema dentro das universidades também se torna algo também importante? Sim, eu faço palestras junto aos acadêmicos, né, os formandos e acadêmicos, e eles sempre perguntam muito sobre a responsabilidade técnica. Então, esse conhecimento eu vou poder levar também, esse maior conhecimento para os alunos, né, acadêmicos. É extremamente importante, a meu ver, principalmente para a difusão do conhecimento com relação a vários temas que estão sendo discutidos aqui, para num futuro, quem sabe, a gente tentar padronizar alguns procedimentos no Brasil todo. O CRA Bahia está aqui presente para isso, para a gente estreitar os relacionamentos também, e principalmente como o Rio de Janeiro sempre foi o pioneiro em várias situações positivas para a melhoria da profissão do administrador, o motivo pelo qual eu estou aqui presente para a gente tentar levar para o nosso CRA lá da Bahia, para a gente tentar implementar alguns pontos positivos, inclusive para desburocratizar alguns procedimentos, para melhor atender o nosso corpo de administrador de lá. O responsável técnico, consciente das suas obrigações, pode acabar ajudando na questão da fiscalização do exercício da profissão? Com certeza. Esses seminários deveriam ser feitos por todos os CRAs do Brasil, porque infelizmente, muitos responsáveis técnicos não sabem a sua atual função, as atribuições que ele tem que fazer. Ele não tem conhecimento da sua própria legislação. Isso, infelizmente, é uma realidade no Brasil todo. Então, o CRA Rio está de parabéns com relação a essa iniciativa, e a gente vai tentar implementar também lá na Bahia para conscientizar cada vez mais os nossos administradores e responsáveis técnicos. A responsabilidade técnica, como muito foi debatido, principalmente no início, as duas primeiras palestras, né? Ela é fundamental para que as empresas percebam a real função do administrador, a real importância do administrador para cada empresa. Agora, como o senhor avalia a questão, como esse tema está sendo debatido no mundo? O senhor acha que ele está sendo bem debatido ou precisa seguir o conselho, seguir o exemplo do Conselho aqui do Rio e difundir mais essa situação? A divulgação ela é sempre importante, né? Então, eu acredito que o Rio está no caminho correto, está no caminho certo, e que os conselhos deveriam seguir esse exemplo, entendeu? É muito importante que seja seguido esse exemplo para que a gente tenha uma visão maior nas empresas. Pretende levar isso para o Rio Grande do Norte? Com certeza, levarei para o Rio Grande do Norte, farei a divulgação de forma que a gente possa fazer um evento também semelhante, né? Ou então divulgar junto ao nosso regional essa importância da responsabilidade técnica. Né? No próximo programa você verá mais notícias sobre o Seminário de Responsabilidade Técnica. Não deixe de assistir. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um programa só para você aqui em Tocantins. Até lá!